Olá, boa noite. Estimativas apontam que até 4% da população mundial é psicopata. Você sabe o que significa psicopatia, quais as causas e os principais traços da personalidade psicopata? Será que existe tratamento? E o que diz a lei? Você confere tudo a partir de agora no Jornal da UFO. Você sabe reconhecer um psicopata? Já viu algum caso em algum filme ou mesmo na vida real? Saiba mais sobre o assunto na reportagem a seguir. Você sabe reconhecer um psicopata? Acredito eu que não, porque eu nunca tive contato nem nada. O contato mais próximo que eu tive foi numa ONG que eu fui, que tinha um pessoal que tinha problema psicológico, problema emocional. Não saberia identificar um psicopata. Pode até ser difícil identificar no dia a dia, mas eles existem. A cada 25 brasileiros, um é psicopata. Segundo o livro Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado, escrito pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Psicopatia é um transtorno de personalidade antissocial. Psicopatas não sentem culpa ao machucar ou prejudicar outras pessoas, porque falta neles empatia. Dar golpes ou até matar não causa peso na consciência. São frios e manipuladores, sem remorso. Não são capazes de formar ligações emocionais, mas ganham fácil a confiança de quem está por perto. Relatos sobre Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como maníaco do parque, por exemplo, mostram um homem simpático e com lábia. Em 1998, abordava garotas no Parque do Estado, na capital paulista, se oferecendo para fazer fotos delas. Espancava, estuprava e estrangulava a vítima com cadarço. Foram encontrados 7 corpos no parque e mulheres que conseguiram escapar relataram as atitudes dele. O psicopata confessou ter matado 10 mulheres e pegou 147 anos de prisão. Suzane von Richthofen assassinou o pai e a mãe com a ajuda do namorado e o irmão dele em 2002. Os pais eram contra o namoro, ela viu essa saída para a situação e o namorado, junto do irmão, confessaram estar de olho na herança. Ela disse que planejou matar os pais, não fez por impulso, mas também já chegou a confessar que se arrepende. Por isso, o caso de Suzane divide opiniões de profissionais sobre os possíveis diagnósticos. Hoje, ela cumpre pena em regime semiaberto. O homem que estupra e assassina mulheres no parque e a filha que mata os pais com a ajuda do namorado são casos extremos, mas nem todo psicopata chega a matar. Existem diferentes graus, podem ser oportunistas e dar golpes, por exemplo, sem cometer assassinato. O que é comum em todos os casos é a característica de não se importar com o sentimento dos outros e não sentir remorso. Bom, nós convidamos para o bate-papo de hoje a médica psiquiatra Vanessa Marsden e o professor da Faculdade de Direito da UFO, Carlos Barbosa. Muito obrigada pela presença, professor Carlos. Obrigado, minha querida. Obrigado. Obrigada, Vanessa, pela presença aqui no Jornal da UFO. Vamos começar entendendo. Psicopatia é uma doença, é um transtorno? Como conceituar? Então, o psicopata, né, que foi definido hoje no jornal, a gente fala em transtorno de personalidade antissocial. Esse é o termo correto. E é um transtorno de personalidade, não é que a pessoa, desde o final da adolescência, início da vida adulta, ela tem traços específicos que são pervasivos, então são em todos os contextos, no trabalho, no social, e são persistentes de pouca empatia, manipulação. Então elas usam o próximo para ter prazer e gratificação delas sem pensar em consequências. Geralmente são bastante responsáveis e impulsivos, então eles não temem consequências, fazem atos ilegais sem muito prejuízo da culpa deles. São muito charmosos, então uma coisa que a gente vê muito na história de pessoas com a história de psicopatia, o traço antissocial, que eles são bem manipulativos. Tem um psicopata clássico americano que é o Ted Bundy, que ele era muito bonito, ele realmente chamava as moças, entrava no carro com ele e ele era um estuprador e estrangulador. Então, tem alguns traços específicos que a gente vê que se formam e que persistem, não é? E aí, os casos mais sérios desses transtornos, a gente vê que se tornam os que chamam serial killer, o assassino serial, que são os casos que aparecem na mídia, como maníaco do parque, outros casos antigos, como tem o bandido da luz vermelha, também, que foi muito comentado até uns anos atrás. Tem níveis de psicopatia, a gente pode dizer assim.
níveis diferentes, até como o livro mencionado, que o psicopata mora ao lado. Então a gente tem traços e tem o transtorno. Algumas pessoas, elas podem ter essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, são mais manipulativas e vivem em sociedade, porque não tem todos os traços para fechar o transtorno. Isso é muito comum. Então tem algumas profissões que favorecem isso também. Então, por exemplo, profissões que tem que galgar muito na carreira, tem que manipular para chegar lá, favorecem que essas pessoas tenham esses traços, atinjam mais sucesso. Então, os traços não necessariamente são negativos. Não é? O transtorno, sim, ele pode causar dificuldades. Essas pessoas não conseguem estabelecer relações duradouras, emocionais, por não se colocar no lugar do outro. Uma série de características, né, que a gente precisa analisar. Sim, uma série que tem que fechar para falar no transtorno completo. Agora a gente já volta nesses traços, né, da personalidade psicopata, mas antes, professor Carlos, não tem jeito da gente desvincular o direito da psicologia, da medicina, né? Sim. E o que diz a lei em relação à psicopatia? Olha só, nos últimos, a gente tem analisado essas questões sob aspectos de culpabilidade, numa ideia de reprovação da conduta do indivíduo. Eu vou reprovar a conduta do indivíduo que tem uma potencial consciência da ilicitude dos seus atos. Então, a tentativa de enquadramento do direito penal, ele trabalha inicialmente com essa ideia. Então, por exemplo, quando a gente analisa o comportamento do maníaco do parque, o da Susana von Richthofen, se eu tenho uma pessoa que compreende que matar os pais, ou que matar aquelas pessoas, levar aquelas pessoas para o parque, matar aquelas pessoas daquela forma, violar o bem jurídico dessa forma, se ela compreende que está lesando um bem jurídico, eu lhe aplico uma pena. Ou seja, são imputáveis. Se essa pessoa não tem essa dimensão, não tem essa compreensão de que seu ato seja ilícito, essa pessoa ela vai ganhar uma medida de segurança. Mas ela ganha uma medida de segurança não porque ela tem uma compreensão, não é isso, mas é porque ela representa um perigo social. E aí essa pessoa, através dessa medida de segurança, ela precisa ser tratada. Então, quer dizer, como que o direito penal trabalha essas questões? Eu trabalho com a ideia de imputável, ou seja, pessoa que tem consciência da ilicitude dos seus atos, e não imputável ou inimputável, que não tem consciência. Nessa linha, como o direito penal trabalha sobre um aspecto formal, eu estabeleço uma hipótese de semi-imputabilidade, que é aquela pessoa que está no limite entre ter essa consciência e não ter essa consciência. Para essas pessoas que estão no limite, eu imponho uma pena e diminuo um pouco. Quando você cita como exemplo Susana von Richthofen, o maníaco do parque, através da instrução processual, esses crimes geraram uma certa repercussão, uma grande repercussão social, praticamente. O que o juiz pegou e fez? Ele queria decretar, ou ele queria entender se essas pessoas tinham essa capacidade de compreensão, se essas pessoas eram culpáveis, se eu poderia reprovar essas pessoas. E como que faz para comprovar? É um exame de sanidade, diz respeito às duas áreas, né? Aí o que acontece? O juiz do caso determina, pede um auxílio a um profissional da área médica, igual a doutora Vanessa está aqui hoje. Então ele pede, determina isso. Monta-se uma junta médica e faz esse tipo de prova pericial para o juiz. Então, o que a gente procura fazer? Ou seja, há no nosso Código de Processo Penal uma ideia de se democratizar o processo na medida em que o juiz pede a participação de quem tenha conhecimento técnico para determinar essa linha. Nos dois casos, Susana von Richthofen e o maníaco do parque, o que se entendeu? Que eles tinham capacidade de compreensão de que seus atos eram ilícitos. Se eles tinham capacidade de compreensão, foi imposto a eles uma pena. Então eles tiveram pena de prisão privativa de liberdade. O que aconteceu especificamente com o maníaco do parque? A pena dele é superior a 100 anos. Só que aí nós temos uma limitação dentro do Código Penal. O prazo de execução de pena, ou seja, de cumprimento efetivo da pena, está limitado em 30 anos. Mas eu quero que o pessoal de casa entenda. Por que isso foi feito? Quando o Código Penal foi reformado, na parte geral, em 1984, a expectativa de vida era de 60 anos. Como a maioridade penal se dá aos 18, você imaginar, a pessoa de 18 anos, mais 30 de execução de pena, nós tínhamos 48 anos. Se você pensar que uma expectativa de vida parava em 60 anos, eu tinha mais o quê? 12 anos de vida.
de expectativa de vida. Geralmente a pena varia de quando? Se for comprovado que foi intencional? Depende do crime a ser praticado. Para cada crime eu tenho um processo de individualização da pena. Por exemplo, no caso deles, há vários homicídios qualificados. O que acontece? Eu tenho uma pena mínima de 12, uma pena máxima de 30. Então o juiz ele parte desse patamar de 12 e aí ele vai pegando e fazendo o quê? Aí ele vai aumentando conforme existem as circunstâncias que vão qualificando ou não essa conduta. No caso do Maníaco do Parque e da Susana von Richthofen, o juiz usou uma regrinha que a gente chama de cúmulo material. O que o juiz pegou e fez? Ele pegou a pena de cada crime cometido e foi somando essas penas. Então, o Maníaco do Parque, 10 homicídios confessos, o juiz somou a pena que ele chegou, ele individualizou cada uma das vítimas dele e foi somando essas penas. Por isso que deu uma quantidade enorme de pena para ele. Essa quantidade enorme de pena, ela tem um significado. Existe uma série de benefícios penais que a pessoa tem durante o processo de execução da pena. Por exemplo, ele vai progredir de regime, ele sai do fechado para o semiaberto. A questão do manicômio judiciário entra nessa questão? A questão do manicômio judiciário, o que acontece? A lei de execução penal tratava do manicômio judiciário para aquelas pessoas que eram perigosas. Então, se colocava no manicômio judiciário, inicialmente para saber se essas pessoas tinham essa culpabilidade, para saber se essas pessoas compreendiam o caráter ilícito dos seus atos. Então, por exemplo, colocávamos lá 45 dias, provisoriamente, para essa pessoa fazer essa análise, para os profissionais da área médica fazerem essa análise. E o que acontece? Só que essa expressão hoje, a gente preferiu substituir por hospital de custódia. E aí a doutora Vanessa pode até falar que a lei ela ficou bela nesse sentido. Mas o problema é que a gente não criou uma estrutura para trabalhar essas pessoas. Como reinserir essas pessoas na sociedade? Questão prática, né? Então, porque esses pacientes que vão para hospitais de custódia, então que é a definição do louco, né, desse crime louco que aconteceu. Então, assim, o psicopata clássico dos livros e de Hollywood, ele tem entendimento do que ele está fazendo, não é? Ele tem juízo de que ele está fazendo uma coisa errada. E muitos crimes que chocam a sociedade também é uma pessoa que está psicótica. Então, o que é uma pessoa psicótica? Ela está tendo alucinações, ela ouve vozes, ela está delirando. E, às vezes, ela tem delírios com risco de agressão ao próximo. Né? Que teve até um caso de uma creche, não é? 1 ou 2 meses atrás, que, num delírio, ele incendiou a creche, foi uma tragédia. Então, ele estava psicótico. Então, esses psicóticos que são inimputáveis, não é, de acordo com a decisão, aí eles vão para o hospital de custódia, que o objetivo é tratar, porque eles têm um quadro, que é uma doença, que pode ser tratada, que pode ser melhorada. Só que a questão, por exemplo, o hospital de custódia em Minas Gerais é em Barbacena. E em Barbacena é longe, fica fora do núcleo social, e são pessoas que cometeram um crime não porque elas queriam, mas pela rigor da doença, pela gravidade e severidade da doença. Então, eu já vi pacientes que cometeram crimes bárbaros, que a hora que recupera, assim, que viram que fizeram, não eram eles, sabe? Esses têm que ser... Diferente da psicopatia. Que é diferente, lógico, de quem tem pleno juízo, sabe o que está fazendo. Esses, eles não tinham juízo, eles não tinham condição de saber o que era real e o que não era real. Eles respondiam a estímulos internos, eles não sabiam o que era fantasia. Né? Então, essas pessoas não têm capacidade de decisão. Agora, a gente pode falar em aspectos genéticos para a psicopatia ou é mais o social? Como é que fica essa questão, doutora? Tem o antissocial, que é o psicopata mesmo, né, que é aquele que não tem culpa, que a gente estava discutindo, ele tem algumas características genéticas, né? Então a gente vê, sempre quando acha geralmente um primo que tem um quadro semelhante ou algum outro transtorno como dependência e abuso de substâncias, a gente costuma achar muito na família, em casos genéticos, mas tem uma contribuição, os quadros psiquiátricos, eles são biopsicossociais, tem uma contribuição genética, a psicodinâmica da formação dessa pessoa e geralmente um estressor que provoca a doença. Então, na psicopatia, geralmente tem um quadro, alguma coisa genética, e depois vem uma criação abusiva, não é assim, dependência química, aí começa uma história de transtorno desafiador opositor, que agora as mães estão entendendo um pouco mais, que são crianças que não respeitam a autoridade, que não respeitam as normas da casa, e um estressor maior, uma história de crimes, às vezes depois, pequenos crimes, vigarice, manipulação,
E um estressor, por exemplo, uma mulher que fala não para o sexo, uma prostituta que não aceita, e depois ele, num ato de violência, comete um primeiro assassinato. A história geralmente é essa, e depois segue-se assassinatos parecidos. Né? Sim. A gente já volta com a nossa conversa, mas antes vamos à previsão do tempo para amanhã. A terça-feira em Uberlândia vai ser nublada com pouca possibilidade de chuva, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Patos de Minas, mesma coisa, céu nublado o dia todo. As temperaturas variam também entre 18 e 26 graus. Em Monte Carmelo, curtas aberturas de sol em meio a muitas nuvens, mas não chove, mínima de 17 graus e máxima de 29. Sem previsão de chuva em Ituiutaba e o calor permanece, mínima de 20 graus e máxima de 32. O sol aparece pouco em Uberaba, porque o céu deve ficar nublado. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus. No próximo bloco, a gente continua com a nossa conversa e se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, mande para o nosso Facebook TV Universitária de Uberlândia. Já voltamos. Estamos de volta e hoje o tema é psicopatia. Nossos convidados são o professor da Faculdade de Direito da UFO, Carlos Barbosa, e a psiquiatra Vanessa Marsden. Vanessa, psicopatia tem tratamento? Mais ou menos. Vamos lá. Como é um transtorno de personalidade, não é assim? É a personalidade da pessoa que se formou dessa forma. Então, todos os transtornos de personalidade, eles se formam no final da adolescência, início da vida adulta, como a gente falava. Então, mesmo a gente vê na história do serial killer, ele começa o primeiro crime por volta dos 15, 16, ele tem uma projeção que ele mata bastante dos 20 aos 30, 35, e é uma tendência à redução. Isso acontece em quase todos os transtornos de personalidade, borderline, que são aquelas que se cortam, muito impulsivas, eles vão polindo com a vida. São poucos os que se mantêm ativos depois dos 45, 50 anos. E tem alguns tratamentos específicos, medicamentosos, que foram testados com pouco sucesso, não é assim, ainda fase experimental, mas medicamentos antigos, e terapia cognitiva que foi tentada. Tem até um filme, Laranja Mecânica, né, que eles tentam um tratamento de reversão, que mostra que é totalmente falho. Não tem um tratamento específico para eles ainda. Já os psicóticos, né, que cometem o crime quando não estão postos faculdades mentais, eles têm tratamento específico, tem uma melhora importante quando estão em tratamento. A dificuldade na psiquiatria é manter o paciente em tratamento, porque ninguém quer tomar um medicamento, né, fazer o acompanhamento psiquiátrico. Isso é uma dificuldade que a gente tem no campo. Tem alterações cerebrais na pessoa que é diagnosticada com psicopatia? Falando nesse diagnóstico, não é meio difícil de fazê-lo pelos sintomas? Por exemplo, falta de empatia. Muita gente, às vezes, tem falta de empatia, mas nem por isso é um psicopata, como você mesmo estava dizendo, né, Tem doutora? critérios específicos, né? Então, tem muitas doenças na medicina que não tem exames específicos que são critérios. Por exemplo, lúpus, que você tem vários exames positivos para conseguir chegar a um diagnóstico. Então, não existe um exame específico, já tentaram várias autópsias, necrópsias de pacientes psicopatas, serial killers, e não conseguiram achar nada. Existe um exame que chama ressonância magnética funcional, que mostra o funcionamento do cérebro, como que ele está metabolizando. E nesse exame, várias vezes mostrou que essa região, né, que é o córtex pré-frontal, vamos dizer, ela é a nossa censura. Então, se eu quero fazer alguma coisa que eu não posso, ele fica ativo e me impede, porque eu aprendi que isso é errado. E eles têm um córtex pré-frontal, em muitos estudos, hipoativo. Então, essa região da censura deles não segura tanto e eles agem dessa forma mais impulsiva. Mas uma coisa que é interessante falar da personalidade social é que tem muitos sociólogos e psiquiatras que falam que talvez eles tenham tido um papel histórico que se perdeu. Então, como eles são muito aventureiros, eles se exploram, eles são agressivos, eles tinham um papel na pré-história, talvez na filogenia do comportamento, de levar a tribo adiante, de explorar, de serem caçadores. Grandes guerreiros medievais que entravam no castelo e decimavam a população. Provavelmente eles tinham grandes traços de psicopatia. E eles tinham uma função social, eles eram os grandes guerreiros. Só que nessa sociedade nossa, civilizada, eles perderam uma função social. Então a gente tem uma população que tem os traços, que são violentos, que não tem onde expressar essa violência
e se tornam daí os grandes dificuldades do direito penal e da psiquiatria. E falando em direito penal, tem crimes que não são igual a gente viu na reportagem, né, professor? Esses crimes hediondos. Por exemplo, estelionato, falsidade ideológica. Nesses casos, quando é comprovado que a pessoa é uma psicopata, como é que funciona? O que acontece? O que a Vanessa procurou explicar aqui é que o tratamento pela perspectiva médica, ele traz uma série de alternativas. A visão do direito penal ela é muito formalista. Então, o penalista, o jurista, a pessoa que trabalha com o direito, ela tem uma visão muito pautada em texto legal. E o texto legal, ele me permite caminhos de compreensão, quando eu disse sobre imputabilidade, de semi-imputabilidade ou de não imputabilidade. Ou seja, eu não tenho consciência daquilo que pratico. Quando eu imponho uma medida de segurança a uma pessoa, quando eu analiso esse traço de comportamento dela, impõe uma medida de segurança, basicamente o que eu faço hoje, nessa visão formal do direito penal, é segregá-la. Tiro, afasto do convívio social e, com a intenção de recuperá-la e trazê-la depois do convívio social. Só que hoje existe uma crítica muito grande em cima disso. Porque, olha só, como que eu recupero alguém para reinseri-lo dentro da sociedade, afastando ele do convívio social, dentro de uma lógica que é completamente distinta, dentro de, por exemplo, um manicômio judiciário ou um hospital de custódia que a gente fala hoje, que não tem a mesma estrutura, que a gente não dá uma base, uma estrutura para essa pessoa cumprir um ciclo mínimo de tratamento ou de intervenção. E uma outra questão que hoje se debate muito nos tribunais superiores. A gente sempre tem a perspectiva de que a pessoa vai se manter em tratamento enquanto persistir algum tipo de problema que foi identificado nela. E isso aí cria uma perspectiva de um tratamento por um tempo indeterminado. Os tribunais superiores, o nosso Supremo Tribunal Federal hoje, ele fala que isso não é possível. Eu preciso delimitar um espaço de tratamento. Então, por exemplo, quando você fala em homicídio qualificado, nós falamos onde a pena mínima é de 12 anos e a pena máxima é de 30 anos, o Supremo Tribunal Federal ele fala hoje que uma medida de segurança, um tratamento que é feito sobre essa pessoa que tem esse traço de personalidade, é um tratamento feito com um tempo máximo de 30 anos. Quer dizer, mesmo se esse traço da personalidade dele, ele persistir por mais de 30 anos, essa pessoa será colocada em contato com a sociedade. E aí, será que a gente está realmente cumprindo as disposições que a nossa lei de execução penal fala, que o nosso Código Penal fala? Ou será que a gente está atendendo a esses critérios que a ciência médica ela pega e ela nos coloca hoje, os questionamentos que a medicina, os questionamentos que a psicologia, ela traz para dentro do direito penal hoje? Tradicionalmente, o direito penal sempre se afastou dessas ciências. Os últimos anos é que a gente tem visto os juristas pedirem socorro às ciências médicas para a gente tentar entender esse comportamento. Tradicionalmente não foi assim. Agora não. Agora a gente tem uma nova visão dessas questões. Isso vai influenciar na forma com que a gente vai aplicar esse direito penal. Mas, por enquanto, a visão ainda é muito formalista. É muito pautada nesses institutos jurídicos. A ideia de periculosidade, a ideia de culpabilidade. É uma visão bem binária. É uma visão bem binária da vida. Eu não tenho todos esses aspectos que as ciências médicas hoje levantam para a gente, essas linhas de atuação. Eu vou ter que te interromper, porque a gente tem participação no Jornal da UFO. O estudante do curso de Física, Wellington, tem uma dúvida sobre o assunto. Olha só. A minha dúvida é o seguinte. Sempre diz pra gente, a gente sempre vê em filme contextualizado, que o psicopata ele segue padrões. Então, como eu vou diferenciar, por exemplo, um psicopata de alguém que é autista? Porque a gente sabe que o autista ele também segue padrões, a gente sabe que o autista ele tem dificuldades em entender essas coisas sociais, como sentimento, o que é certo, o que é errado. Como que eu vou saber a diferença entre um autista, que ele só vai seguir padrões, ele só não entende, e um psicopata, por tudo que isso que é mostrado pra gente em filmes e tudo mais? Com você, doutora Vanessa. Então, o autismo, ele é um distúrbio do desenvolvimento, né, desde a infância, é uma história que vem desde a infância, desde a primeira idade.
A criança, ela tem uma dificuldade de manifestação de afetos, ela não quer ser abraçada. Isso persiste durante a vida. E o autista, ele tem dificuldade de estabelecer contato visual, ele não olha nos olhos, ele não estabelece um afeto. Então, os pais sempre trazem a dificuldade dele. Então, o autismo tem outro tipo de dificuldade, que é o afeto. Já o psicopata, ele usa o afeto, ele é muito bom de afeto, ele sabe manipular o seu afeto, não é? Então, quando você vê essas pessoas que vêm vendendo coisas que é para desconfiar, né, eles são muito bons no contato, eles te seguram, eles olham nos olhos, sorriem, manipulam. Esse já tem um traço psicopata. Os grandes serial killers, eles já tinham realmente um padrão, eles repetiam muitas coisas do crime, eles queriam reviver. Porque esses serial killers famosos, especialmente os que a gente vê em Hollywood, eles tinham algumas coisas de transtorno obsessivo compulsivo, traços obsessivos junto com aquela dificuldade de empatia, dificuldade, manipulação, o charme. Então, o core de sintomas do autismo é bem diferente do core de sintomas de um transtorno antissocial. Né? Então, o autismo, ele é estereotipado, ele faz os mesmos movimentos, mas ele não tem uma manipulação de afeto porque ele não se conecta com o seu afeto. Enquanto o psicopata, ele se conecta muito bem com o seu afeto. E usa, né? Como e você usa o seu explicou. afeto contra você. Né? Quando chega no velhinho para ajudar, abre a porta, eu preciso de ajuda a usar o telefone. Então, ele sabe manipular a pessoa. Falando, você estava falando que algumas profissões, né, tem mais estatísticas de psicopata. A gente pode falar se mulher tem mais índice do que homem? Os homens têm mais. Né? Então, a gente tem dois grandes transtornos de instabilidade dos afetos. Um é mais comum nos homens, que é a personalidade antissocial, que é antigamente falado como psicopatia. E nas mulheres é muito mais comum a borderline, que é a mulher muito intensa, que é muito passional, que se corta, que se rasga de amor e agride o companheiro em crises de ciúmes, obsessiva por ciúmes. Esse é muito mais comum em mulheres, mas existem mulheres com transtorno de personalidade antissocial, foi realmente diagnosticado, e existem homens borderline, mas a maioria tende a ser mais mulheres borderline, mais homens antissociais. E o psicopata, então, necessariamente ele é um perigo para a sociedade? Ou existe um estudo que mostra que nem sempre é assim? Não, que aí que está a diferença entre ter traços de personalidade e todo mundo tem um traço patológico de personalidade, um ou outro, né? Então, por exemplo, um traço histérico, que é assim, usar vestidos floridos, gargalhadona, gosta de chamar atenção, é um traço histérico. Quantas pessoas a gente conhece que tem esse traço? Isso não é a doença do transtorno de personalidade histriônico. Então, ter um traço antissocial é um traço que a pessoa tem pouco afeto, pouco contato. Então, por exemplo, grandes CEOs de empresa, eles demitem 30 mil no ABC em São Paulo, porque a empresa está falindo, e dormem, eles não sentem culpa, não pensam se essa pessoa vai comer. Então, tem alguns empregos que favorecem esses traços. E não necessariamente é problema, porque ele consegue desempenhar esse emprego, né, justamente porque ele tem esse traço. Outras pessoas não conseguiriam fazer isso. Pessoas em cargos de chefia, de cargos mais altos, tem essa predisposição, talvez? Não é predisposição, mas esses cargos, porque tem que subir a escada empresarial, eles acabam peneirando pessoas que têm esses traços mais prevalentes para chegar no topo. Né? Então, muitas pessoas procuram subir uma escada empresarial, mas acabam que, se o chefe fala assim, demite 4 amanhã para a gente conseguir, e essa pessoa consegue fazer isso. Então, essa pessoa que tem um traço antissocial, ela passou na frente de outros que não conseguiriam fazer isso naquela presteza que o chefe quer. Então, vai peneirando e essas pessoas conseguem. Então, tem muitos CEOs de empresa que têm muitos mais traços antissociais que o resto da população. Mas não necessariamente negativo. Já o transtorno de personalidade, quando todos os critérios se fecham, esse vai causar prejuízo, porque a pessoa não consegue atingir potencialidades, ela não consegue manter o emprego, tem dificuldade com figuras de autoridade. Então, um chefe que dá uma bronca já desiste, já sai do emprego e já comete um ato ilícito porque está com raiva naquele momento. Então, o transtorno realmente provoca muitos danos. É aí que deve entrar a lei, né, professor? Exatamente. Aí por quê? Quando comete um ato ilícito, aí que o direito penal ele começa. Ele começa na tentativa de compreender se essa pessoa sabe que está cometendo um ato ilícito, ela valorou esse ato ilícito, ela sabe que ela está violando um bem jurídico, que é a grande função que o direito penal tem, é a proteção de certos bens jurídicos que são caros à sociedade. Então, a gente procura analisar a partir daí. Essa pessoa tem essa noção? Essa pessoa, à medida em que deliberou praticar o crime, ela fez um juízo de valor sobre isso? Quando a gente começa a analisar isso, aí a gente começa a analisar se ela fez esse juízo de valor,
Se ela sabe que viola bem jurídico, aí eu posso reprová-la. Porque o direito penal, ele trabalha com a desvalor da ação, desvalor do resultado que ele produz. Só que para me falar em desvalor da ação e desvalor do resultado, eu tenho que analisar se a pessoa é consciente que viola esse bem. Se ela é consciente de que ela está agredindo um valor social que nós defendemos. A partir do momento que eu faço todo esse juízo de valor, e aí a lei dá um caminho para a gente, à medida em que eu faço isso, aí eu destravo a consequência, que é o sancionamento. Então, assim, esse sancionamento, ele só vai ocorrer na medida em que eu consigo fazer essa delimitação certinha. Antigamente, sobre um aspecto bem formal. Agora não. Agora, o que eu tenho pegado e feito? Eu tenho tentado, ainda é um passo inicial. O direito penal, nos últimos tempos, ele tem se aberto às outras ciências, à psiquiatria, à psicologia, mas é um passo inicial. Existe uma outra ciência que trabalha junto com o direito penal, que é a criminologia, e que no Brasil ela engatinha, porque a gente tem uma visão muito formal da vida. A criminologia, ela está dentro do espectro das ciências criminais. Ela trabalha de forma muito mais interdisciplinar. Então, por exemplo, a criminologia estuda pessoas como o meu queridíssimo aí, meu queridíssimo não, né? Mas ela estuda casos como o maníaco do parque, os casos como ele, e ela revela para a gente alguns aspectos que foram aspectos processuais colocados dentro do processo de julgamento dele, que determinaram a compreensão da ilicitude dos atos que ele praticou, que deram ao juiz a segurança de impor uma pena nesse indivíduo, porque ele tinha essa capacidade de entender o que ele fazia, mas que o juiz também analisou um determinado fato que ocorreu na vida dele. Por exemplo, ele foi vítima de violência, e isso foi provado dentro dos autos processuais, que ele foi vítima de violência na sua infância. E ele reproduziu isso. E até a doutora Vanessa pode falar, que é o que a gente chama de efeito espelho, né? Então ele foi vítima de violência na sua infância e que ele reproduziu isso na fase adulta. Esse efeito espelho foi uma das coisas, um dos fatores que se analisou esse comportamento dele. Olha, por que usar de tanta violência, de tanta agressividade contra essas mulheres? Ele associava a algo que ocorreu na infância dele. O juiz analisou isso na hora de impor a pena dele. Todo um processo, né? Todo um processo, todo um caminhar, um desenvolvimento processual. Tem até um livro bem interessante chamado Julgamento de um Serial Killer, do promotor de justiça, aí é a visão do jurista, que é muitas vezes uma visão dentro daquele aspecto que eu te falei, que é uma visão mais formal, para entendimento. O julgamento de um serial killer relata todas essas provas que foram produzidas dentro do processo, como que se caminhou para determinar em que ele tinha essa capacidade de compreensão ou se ele não tinha essa capacidade de compreensão do caráter ilícito dos seus atos. Para a gente finalizar, esse efeito espelho que ele está falando, é sempre assim? Como é que é? Não necessariamente, né? Assim, a gente vê esse efeito espelho, mas se isso fosse tão determinante, né, toda criança abusada seria um abusador no futuro. E, assim, não acontece. Mas a gente vê que em pacientes com transtorno de personalidade que sofreram violência, eles têm mais tendência de reproduzir. E eles, como eu falei, tem a questão social, eles geralmente têm uma experiência de lares abusivos e pais com dependência ao abuso de substâncias e negligência. E a criação já ajudou esse transtorno a florescer. Enfim, é uma questão complexa, né? Sim. Antes de encerrar esta edição do JU, vamos saber quais os eventos vão acontecer na UFO esta semana. Olha só. Olá pessoal, semana começando e se você vai ter algum tempo livre, já se programe para ir em algum desses eventos. Amanhã e quarta-feira tem o 4º Colóquio Internacional Ensino Desenvolvimental. O evento é organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente. O colóquio pretende propiciar o debate, a reflexão e a divulgação de pesquisas científicas acerca da temática vinculada ao ensino desenvolvimental. As atividades acontecem no Anfiteatro do Bloco 3Q, no Campus Santa Mônica. Na quinta-feira, dia 13, tem o 23º Festival de Atletismo promovido pela Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFO.
O evento é gratuito e destinado para crianças e estudantes do curso de Educação Física. Vai ser a partir da 1h30 da tarde. Não perca! No dia 14, quinta-feira, tem a palestra Racismo Estrutural em Uberlândia e o Direito Antidiscriminatório, ministrada pelo historiador Jeremias Brasileiro. As ações de pesquisa, ensino e extensão citadas visam a mudança de mentalidade na formação jurídica e a promoção da igualdade racial. O evento é gratuito e tem emissão de certificados de participação. Vai ser no Campus Santa Mônica, bloco 5V, no auditório do Escritório de Assessoria Jurídica Popular, a partir das 5 da tarde. E também tem programação para Ituiutaba. De hoje até quarta-feira, tem o 4º ciclo de debate sobre o meio ambiente, desafios para as transformações socioambientais a partir da agroecologia. O evento é promovido pelo Programa de Educação Tutorial PET do curso Geografia do Campus Pontal. É gratuito e acontece no Anfiteatro do Bloco B. Eventos e programação da semana garantida. Agora é só marcar presença. Na próxima segunda eu volto com mais dicas para você. Até lá! Obrigada, professor Carlos, pela presença. Obrigado a você. Sempre que precisar, estarei à disposição. Obrigada, doutora Vanessa, pelos esclarecimentos aqui no Jornal da UFO. Muito obrigada, é uma honra participar. O Jornal da UFO fica por aqui. Amanhã tem edição especial de Dia dos Namorados. Você acompanha agora o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite para você.